Olá, esse vídeo é dedicado aos colegas oftalmologistas que, assim como eu, tiveram dificuldade de adaptação aos parâmetros da plataforma de facoemulsificação da Johnson Johnson, especificamente para o Compact Intuitive. Nós temos uma dificuldade de adaptação, principalmente para quem já é acostumado com as plataformas de faco da Alcon, de adaptar os parâmetros que esse faco tem. A gente não tem vídeo sobre configurações do aparelho. Eu tive muita dificuldade em compreender como configurar e achei os parâmetros de fábrica muito insatisfatórios. A sensação é que a gente tem um carro que está preso à segunda marcha. A gente não consegue desenvolver, a gente não consegue fazer uma facoemulsificação com a velocidade satisfatória. E depois de bastante estudo e depois de experimentar várias configurações de parâmetro, no final fiquei muito satisfeito com o resultado do aparelho. Algumas características me chamaram bem a atenção nesse faco. O tipo de facoemulsificação, né, o faco longitudinal associado ao faco transversal, é muito bom, principalmente porque eu pude usar a caneta reta, que eu prefiro, a ponteira reta, desculpe. Nos facos da Alcon, você muitas vezes você é obrigado a usar as ponteiras com algum grau de curvatura, e nesse faco eu consigo usar a ponteira reta, que funciona muito bem. Essa tecnologia White Star é muito interessante porque ela proporciona vários modos de configuração do faco que o aparelho distribui, além do pulse shape, em que você pode ajustar um pouco o formato do pulso. É bem interessante. O pedal ele vibra à medida, você pode configurar para ele vibrar à medida que você está avançando nos passos da faco. Gostei muito do Prime dele, do Tune, que é muito simples, você encaixa o cassete que é descartável, com a fluídica isolada, é bem legal, tem um custo acessível, diminui a chance de end-off, de contaminação entre os pacientes. E o aparelho ele faz o tuning, o prime, tudo sozinho. Você só precisa apertar o botão e ele faz todo esse passo. Os modos de refluxo, ele tem um modo de refluxo passivo, gravitacional, mas também tem o ativo, né? Quando isso você configura no aparelho. O modo ativo é você tem um movimento retrógrado da bomba peristáltica, que é o que eu prefiro usar. O Vent Mode, que é uma configuração que a gente usa para evitar o colapso da câmara anterior, né? O surge, quando o vácuo está muito alto e desobstrui a ponteira. Então você pode programar um Vent Mode ativo, que a bomba peristáltica vai girar ao contrário também, quando você tira o pedal da fase 1 para a fase 0, né, ele vai agir ativamente para diminuir o vácuo para 20 milímetros de mercúrio. O Occlusion Mode é uma opção muito interessante que eu uso de rotina. Você tem as opções você configura os parâmetros de aspiração, vácuo e faco, pré-oclusão e pós-oclusão da ponteira. Então eu costumo trabalhar com parâmetros muito altos antes da oclusão e após a oclusão eu costumo baixar os parâmetros, né? O case também é outra opção muito interessante que eu não conheço outra plataforma com essa configuração. Você pode configurar a velocidade de aumento do vácuo e os valores máximos de vácuo após a oclusão, assim como o tempo em que esse vácuo passa mais elevado e o valor para qual ele baixa após esse período. Eu acho bem interessante para aquele movimento inicial. Você fez a fragmentação dos quadrantes, você vai pegar um quadrantezinho, usa um pouco de faco, oclui a ponteira com o quadrante, o vácuo aumenta, você puxa ele e dali você quer uma certa queda da diminuição do vácuo para evitar o risco de, sem querer,
a ponteira atingir a cápsula posterior, então o case ele me traz uma segurança a mais no momento de FACO com vácuo alto. Os modos de FACO, esses são muito interessantes. Você tem um modo contínuo, High Power Pulse, né, que ele começa com o FACO contínuo, vai passando para um pulso longo até um pulso curto. Você tem o Low Power Pulse, que é o contrário, você começa com um pulso curto, passa para um pulso longo e vai para um FACO contínuo à medida que você vai apertando o pedal. Você tem um modo de pulso normal, você tem um short pulse, que é o que eu gosto muito de usar, são pulsos curtos, de 50 milissegundos. Você tem long pulse, que são os pulsos de 150 milissegundos. O continuous burst, são bursts que começam com 50 milissegundos e à medida que você vai apertando o pedal, ele vai juntando, né, diminuindo esse intervalo entre os bursts até ele ficar contínuo. E multiple bursts, que são bursts mais longos, de 110 milissegundos, que você pode modular. Tá? Aqui a gente tem os parâmetros de fábrica. O interessante que eu acho que de fábrica ele já vem no modo de fluídica panel, que é um modo fixo. Eu não gosto, todos eles eu substituí para linear. Linear significa aumentar o vácuo, aumentar a aspiração à medida que você vai apertando no pedal. O modo de oclusão está sempre desligado, né? E o Case Mode também está sempre desligado. Eu acho que isso não deveria vir de fábrica dessa maneira, porque são grandes diferenciais do FACO e que não são aproveitados se a gente não conhecer e não modificar esses parâmetros. Aqui tem eu trouxe dois dos meus parâmetros. Esse que é para cataratas um pouco mais moles, né? Eu uso vácuo que começa em 40 milímetros de mercúrio e vai até 600. A aspiração começa em 20 e vai até 60. Eu uso o Flow Mode no modo linear, né, que ele vai aumentando à medida que você aperta no pedal. O Occlusion Threshold, que é a partir de quantos milímetros de mercúrio ele considera que está ocluído, eu deixo em 500. Tá? O modo de oclusão eu deixo ligado. O Power do ultrassom, também em modo linear, começa com 40, vai até 80%, em pulso curto. Né? Eu gosto de trabalhar com pulsos curtos e vácuo alto para eu usar o mínimo de ultrassom possível, mas quando a oclusão, né, que é como eu ligo o Occlusion Mode, significa que eu tenho parâmetros antes da oclusão que mudam após a oclusão. Então, após a oclusão, quando a ponteira oclui, eu mudo o tipo de apresentação do FACO, ele sai de pulso curto e vai para o modo contínuo variável, né, com 4 pulsos por segundo a 33% de FACO. Esse é o White Star variável. E outra coisa que eu sempre ligo é o case, né, deixo o case sempre ligado. E o pump ramp, que é a velocidade que a bomba peristáltica trabalha para aumentar o vácuo e a aspiração, eu deixo em 80% quando a gente está no modo não ocluído e passo para 50% quando a gente está no modo ocluído. Esse é o parâmetro mais enérgico para cataratas mais moles, que eu uso mais a fluídica do que o FACO, e esse é o parâmetro que eu uso para cataratas mais duras, que eu quero fazer, ou cápsulas mais finas, olhos mais frágeis, que eu quero fazer a coisa um pouco mais lenta. O vácuo máximo vai de 30 a 400, com aspiração de 20 a 40, também do modo linear. E aqui o threshold de oclusão de 300 milímetros de mercúrio, tá certo? Modo de oclusão ligado, o FACO já aumenta mais a potência, eu uso de 50 a 100%, e ele já começa com contínuo variável, tá? No modo WattStar contínuo variável. O case ligado, pump ramp também de 80 a 50. Aqui eu fiz um discreto vídeo, um vídeo rápido,
Vou tentar acelerar aqui para vocês. Aqui é o cirurgião padrão, o modo padrão do Faco. Vou tentar adiantar aqui. Bom, ele começa com esse primeiro parâmetro, né? Para a gente fazer o sulco, aí depende da técnica cirúrgica que você usa. Esse segundo parâmetro para você tirar aquele córtexzinho que está em cima do núcleo, depois que você faz a REX. O modo quadrante, que é o terceiro modo. E por último, o modo epinúcleo, tá? Assim como os facos da Alcon. Tem mais ou menos essa sequência que a gente segue. Em seguida, a gente tem a parte de irrigação, aspiração, né? Nesse primeiro parâmetro aqui, que é o córtex, aqui o córtex, né? Você vê aspiração máxima 32, vácuo de 500. O segundo, que seria o polishing, o polimento da cápsula, que é aspiração em vácuo baixo. E terceiro, o modo mais com maior aspiração, maior vácuo para retirada do viscoelástico. O modo vitrectomia, tá? Aqui eu não entrei em maiores detalhes no objetivo. Aqui eu selecionei, você pode criar vários cirurgiões e vários programas para cada cirurgião. Eu trabalho com um programa só, que é esse programa Catarata, só que eu faço uma coisa um pouco diferente. Eu costumo operar com pré-slice, então eu não faço sulco, não uso ultrassom contínuo antes. Então eu alterei meus modos para o grau de dureza da catarata. Catarata grau 1, catarata mais mole, grau 2, grau 3 até grau 4, que é aquela catarata mais avançada. Então na catarata, e aí o que muda basicamente, o modo 4 é o tipo de faco que muda, porque são cataratas mais duras. Para não ter obstrução da ponteira, eu uso um faco um pouco mais potente. E esse aparelho é muito bom assim, em termos de evitar oclusão de ponteira, uma coisa que eu raramente tenho nesse parâmetro catarata grau 4. Nos outros catarata grau 1, 2 e 3, basicamente o que muda é a aspiração e vácuo, né? 60, 600 para catarata 1, grau 1, 50, 500 para catarata grau 2, 45, 450 para catarata grau 3, tá? E vou aumentando a quantidade e a potência do faco à medida que vai avançando a catarata. Então, no grau 1, vocês observam que eu ligo aqui o case, né? O case está ligado, diferentemente do parâmetro de fábrica. O modo de obstrução também está ligado, tá certo? Vamos lá. Com relação à aspiração, como eu já falei, modo linear, começa em 20 e vai até 60. Rampa de bomba 80% no modo desobstruído e 50% no modo obstruído. O vácuo começa com 40, vai até 600 e o limiar, a partir de qual ele considera obstruído, é 500 milímetros de mercúrio, tudo no modo linear. O case, deixa eu tentar explicar para vocês o que está aqui. Bom, primeiro, esse primeiro número abaixo à esquerda, vácuo de 400 milímetros. Aí, a partir de que vácuo o case ele inicia? Eu estabeleci que é a 400 milímetros. Então, quando houver uma obstrução da ponteira que o vácuo subir para 400 milímetros de mercúrio, o aparelho vai subir o vácuo para 600 milímetros de mercúrio, permanecer nesse período por 400 milissegundos e, em seguida, diminuir o vácuo para 300 milímetros de mercúrio. É mais ou menos assim que funciona esse gráfico, tá? Com relação à energia, o faco 40% a 80%, também em modo linear. Na modalidade pulso curto, 4 pulsos por segundo, né? White Star 33%, 55 ppm. E formato de pulso, aqui, ó. O chute percentual 10% na baixa, 5% na alta. Energia 20%, 80%. Modalidade contínua.
Bom, desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui. Vamos passar para o parâmetro catarata grau 4, que é quando eu modifico, tá? Então, na catarata grau 4, a aspiração 20, 40, começa com 20, vai até 40, a rampa de bomba 80, 50, o vácuo começa com 30, vai até 400, com limiar de obstrução de 300 no módulo linear. O case com valores também mais baixos, ó, o threshold dele é 250, aumenta para 300 durante 400 milissegundos e baixa para 200 novamente. Com relação ao FACO, começa com 50%, vai até 100% de FACO. Na modalidade FACO contínua, White Star variável, né, seguindo esses parâmetros aqui que já estão pré-configurados no FACO, não precisei mudar. O formato de pulso, o chute percentual 12% fixo, tanto no alto como no baixo, e a energia 50%, 80%. E o parâmetro de oclusão, cadê? Isso, modo linear, máximo 50%. Com modalidade de FACO contínua, o está variável e aumentei um pouquinho a energia, 70%, 80%, tá? No parâmetro obstruído. Bom, IA eu praticamente não uso, como eu uso o parâmetro de vácuo alto, no FACO eu não preciso utilizar, entrar nesse submodo de IA de aspiração, tá certo? Bom, gente, era isso. Espero que vocês aproveitem. Espero que isso possa ajudar vocês, né, no uso do Intuitive Compact, tá? Só deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nenhum ganho financeiro com esse vídeo, tá certo? Estou fazendo por conta própria com a intenção de auxiliar os colegas.